2.109 Sword Golf Magic. Capítulo 531 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Uma pessoa atravessou o novo portal logo após sua aparição. Parece que os caras do Reino Grande Mountain estão aqui, Agon disse com um bufo. Shang e Geralt olharam com interesse. Eles ainda não haviam conhecido os líderes do Reino da Grande Montanha e se perguntavam como eles seriam. A primeira pessoa que entrou foi um homem magro de cabelos castanhos que parecia estar na casa dos 30. Ele tinha cerca de 165 centímetros de altura e várias bolsas sob os olhos. Shang pensou que ele parecia um programador magro da Terra. Alguém que não se movia muito enquanto ficava acordado até tarde para jogar. Ele tinha uma expressão muito entediada e parecia que vira que já era muito estressante para ele. No entanto, a quantidade de Atmana Shang podia sentir saindo desse cara era insana. Não havia dúvida. Este era o Rei Grande Montanha. Você parece cansado como sempre, Wilbur, Alcorão disse com uma risada educada. O Rei Grande Montanha, Wilbur, apenas moveu seu olhar entediado e irritado para o Alcorão. Quanto tempo até a reunião começar? Ele perguntou com uma voz cansada. Vai começar em cerca de 1 hora, respondeu Alcorão. Wilbur apenas acenou com a cabeça distraidamente e caminhou para o lado do planalto. Obviamente, ele não estava muito interessado em conhecer os outros. Geralt apenas levantou uma sobrancelha e se aproximou. Saudações, eu sou não importa quem você é, Wilbur cortou Geralt sem se virar. No entanto, ele também não parecia agressivo. Ele simplesmente parecia que falar com Geralt era muito incômodo. Eu irei embora em 1 mês de qualquer maneira. Apresente seus outros, Wilbur disse. Geralt ficou um pouco surpreso com o comportamento desagradável do Rei Grande Mountain, mas ele ainda recuou sem dizer mais nada. Um segundo depois, uma mulher de meia idade com lindos cabelos azuis atravessou o portal. Quando ela viu Geralt se retirando de Wilbur, ela soube imediatamente o que havia acontecido. Devo me desculpar pelo supervisor assistente Wilbur Grande Mountain, ela disse em um tom frio, mas educado. Ele está muito ocupado. Se precisar de alguma coisa dele, entre em contato comigo. Eu sou seu assistente. Você pode me chamar de Sra. Flowing Blossom, Sr. Whirlwind. Geralt ficou um pouco surpreso com a forma distante e excessivamente educada de se dirigir. Obrigado, Sra. Flowing Blossom. Eu não me importo. Posso entender por que o Sr. Grande Mountain está tão estressado. A Sra. Flowing Blossom apenas acenou com a cabeça educadamente e caminhou até o Wilbur. Curiosamente, eles não conversaram, e a Sra. Flowing Blossom apenas esperou obedientemente atrás de Wilbur. Com certeza, nem todo mundo é tão acessível quanto o Alcorão, pensou Shang. Xing. 2 outras pessoas passaram pelo portal. Um deles era uma mulher de meia idade com longos cabelos castanhos, enquanto o outro era outro homem magro vestindo um jaleco branco. Shang reconheceu o casaco que o homem usava como o casaco que todos os pesquisadores do Reino da Grande Montanha usavam. No entanto, Shang ficou mais surpreso com a mulher. Ele a reconheceu. A mulher também notou Shang muito rapidamente, e suas sobrancelhas se ergueram de surpresa. Então, seus olhos se estreitaram e ela bufou. Eu sabia. Este foi o governador que o encontrou depois que ele chegou ao Reino de Grande Mountain. Naquela época, Shang agia como um bárbaro isolado. Infelizmente, ela ainda o havia enviado para a linha de frente. Shang achou um pouco estranho encontrá-la aqui. Geralt notou a troca. Você conhece ela? Geralt perguntou a Shang. Shang assentiu. Ela foi a governadora que me enviou para a linha de frente. Oh, ela, disse Geralt com uma pequena risada. Então, Geralt caminhou até ela e ofereceu sua mão. Olá, sou Geralt Whirlwind e sou o novo supervisor assistente da área sul. A mulher se concentrou em Shang por mais um segundo antes de olhar para Geralt. Então, ela apertou a mão de Geralt. Zara Clifford, sua nova supervisora assistente da área noroeste. Depois disso, ela gesticulou para a pessoa ao seu lado. Este é meu assistente, Hans.
Você pode entrar em contato comigo diretamente para assuntos importantes, mas, por favor, comunique-se com Hans para assuntos sem importância. Gerald assentiu educadamente e também apertou a mão de Hans. Estou ansioso para trabalhar com você, disse Hans com um sorriso brilhante e amigável. O prazer é meu, respondeu Gerald. Hans olhou ao redor de Gerald para Chang. Este é o seu assistente? Ele perguntou. Ele é meu acompanhante, mas não é meu assistente, disse Gerald com uma risada. Ele é meu amigo e é a razão pela qual consegui este emprego. Hans e Zara pareciam um pouco surpresos. Como poderia um guerreiro inicial Truipat Stage ter um impacto tão grande em Gerald e conseguir o trabalho? Seus poderes devem ser mundos separados. Hans também se apresentou a Chang, que fez a mesma coisa. Zara não estava realmente interessada em falar com Chang. Aparentemente, ela ainda estava um pouco irritada por Chang ter conseguido enganá-la naquela época. Alguns minutos depois, o próximo portal se abriu. Desta vez, o povo do Reino das Sombras Negras entrou. A líder era uma mulher alta com longos cabelos negros e seus olhos eram gelados e orgulhosos. Esta era a Rainha Black Shadow. Aparentemente, a Rainha Black Shadow não tinha mais um, e a mesma coisa era verdade para seu sucessor. Atrás dela estava um homem alto e magro com cabelos pretos e olhos negros. Uma aura fria saiu dele e a maioria das pessoas se sentiu desconfortável por estar perto dele. Surpreendentemente, as pessoas do reino Black Shadow são exatamente como eu esperava que fossem, pensou Chang. O comportamento de Koran não era o que Chang esperava, e Ubur também era diferente. Chang esperava que King Grand Mountain fosse um homem esculpido e alto. Mas quanto mais Chang pensava sobre isso, mais a aparência de Ubur realmente fazia sentido. Os bárbaros viviam no reino da Grande Montanha, mas o reino da Grande Montanha não era realmente liderado por eles. Os pesquisadores e magos lideraram o reino da Grande Montanha. As apresentações com as pessoas do reino Black Shadow foram curtas, mas educadas. A rainha Black Shadow se apresentou de maneira educada, mas distante. Seu sucessor foi ainda mais radical. Yora Darksky, prazer em conhecê-la, ele disse em um tom monótono. Chang podia ouvir que Yora não estava realmente agindo como alguém superior na frente de Gerald. Na verdade, Yora lembrou Chang de alguém. Ele mesmo. O comportamento de Yora era muito semelhante ao comportamento de Chang. Alguns segundos depois, o próximo portal se abriu e as pessoas do Spirit Spring Kingdom passaram por ele. A líder era uma jovem sorridente com cabelos brancos e, quando viu os novos rostos, seu sorriso ficou ainda mais brilhante. Ela imediatamente saltou para Zara, a nova supervisora assistente do Reino Grande Mountain, e se apresentou. Oi, sou ela Spirit Spring, e posso dizer que seu cabelo está fantástico. Ela disse rapidamente. Zara ficou um pouco surpresa. Obrigada, ela disse sem jeito. Então, ela tossiu para se recompor. Meu nome é Zara Clifford e sou a nova supervisora assistente da área noroeste. Prazer em conhecê-la, Zara. Já posso dizer que o reino da Grande Montanha fará um grande ressurgimento em breve. Ela falou alto com uma voz brilhante. Obrigada, Zara respondeu novamente com um pouco de surpresa. Então, ela rapidamente pulou em direção a Gerald e se apresentou. Gerald apenas riu educadamente. Prazer em conhecê-lo, ela. Acho que em breve estarei trabalhando muito próximo ao seu sucessor. Ela e Gerald conversaram um pouco, apenas trocando elogios. Depois de se apresentar a Gerald, ela sorriu e literalmente pulou para a rainha Black Shadow. Ensolarado. Ela gritou feliz enquanto se jogava na rainha Black Shadow. O rosto da rainha Black Shadow ficou um pouco vermelho e ela gentilmente tentou afastar ela. O que há com você, ela? Esta é uma reunião oficial, não um playground. Não posso evitar. Eu senti tanto a sua falta. Ela gritou. Enquanto ainda abraçava a rainha Black Shadow, ela olhou para Yora Darksky atrás dela. Yora, eu também não te vejo há um tempo. Yora apenas acenou com a cabeça em saudação enquanto ela ria. Bem, ela parece um pouco mais alegre do que eu esperava, Chang pensou. De qualquer forma,
Eu também deveria me apresentar. Shang caminhou até ela e lentamente estendeu a mão. Eka, vá embora. Você é assustador. Ela gritou enquanto olhava de soslaio para Shang. A mão de Shang congelou. Sword Golf Magic. Capítulo 532. Shang só podia olhar para Hela Spirit Spring com as sobrancelhas levantadas. Ele não esperava aquela reação. Algumas das pessoas que conheciam Hela apenas riram um pouco, e Shang puxou sua mão de volta. Então, ele voltou para Geralt sem dizer mais nada. Foi um pouco direto, mas ele sabia lidar com pessoas que não gostavam dele. Não há razão para fazer um grande negócio com isso. Então, as duas últimas pessoas passaram pelo portal. Uma jovem com cabelo verde curto e outra jovem com longos cabelos grisalhos passaram pelo portal. Shang poderia dizer que o primeiro era um Piakig Mage, enquanto o segundo era um Latig Mage. Os dois foram e se apresentaram a todos os presentes até que finalmente chegaram a Gerald. Olá, Sophia Stormbridge, e esta é minha acompanhante, Lyra Stormbridge, minha irmã, disse a mulher de cabelo verde. Olá, vocês dois. Eu sou Gerald Whirlwind, e este é meu acompanhante, Shang Sword. Prazer em conhecê-lo, disse ele. Todos apertaram as mãos e se apresentaram. Agora, apenas duas pessoas estavam desaparecidas. Shang simplesmente esperou ao lado enquanto Gerald conversava com Fia Stormbridge e sua irmã. Shang sabia do que eles estavam falando. Afinal, Gerald já havia contado a Shang sobre os seus planos futuros. Se Helon realmente desse permissão, o reino Skitunder finalmente teria a chance de resistir ao reino da pureza mágica. Depois de alguns minutos, mais um portal se abriu e Charles Pendragon entrou. Ei, pessoal! Charles Pendragon aqui. Ele gritou alto. Eu serei o novo supervisor assistente para a área central, e não tenho mais um, já que o velho está levando todos os bons magos com ele. Do lado, Alcorão apenas suspirou. Por que você tem que me chamar de velho na frente de todo mundo? Charles apenas colocou as mãos no quadril e estufou o peito. Não é minha culpa que você seja velho. Corão apenas esfregou a testa em aborrecimento. Você encontrou um estranho, disse Agon ao lado de Alcorão. Sim, mas ele é muito talentoso e capaz, disse Corão. Mesmo que ele não pareça assim, Corão resmungou. Todos os líderes atuais estavam conversando em grupo. Eles até puxaram Ebur para dentro, forçando-o a participar. Pelo que Shang pôde ver, os 5 líderes atuais se conheciam muito bem. Os mais também pareciam se conhecer. Naquele momento, Shang notou algo. Onde está Miriam? Shang perguntou a Agon com uma transmissão de voz. Ela está preparando tudo agora, ele respondeu. Oh, tudo bem, respondeu Shang. Todos continuaram conversando e acabaram se dividindo em grupos. Gerald estava conversando com as duas irmãs do Spirit Spring Kingdom enquanto Zara Clifford tentava iniciar uma conversa com Yura Darksky, que não parecia nem um pouco interessada. Enquanto isso, Shang apenas ficou de lado, sem falar com ninguém. É uma merda, não é? Charles de repente disse a Shang em voz alta. Shang apenas franziu as sobrancelhas e olhou para ele. Não tenho certeza do que você quer dizer. Quero dizer ser ignorado, Charles disse com um bufo. Shang apenas levantou uma sobrancelha. Não estou sendo ignorado. Eu simplesmente não me importo muito com conversas. HMPH, isso é o que alguém que está sendo ignorado diria, Charles adicionou com um bufo. Shang apenas revirou o olho direito, mas não respondeu. Alguns segundos se passaram com Charles parado ao lado dele. Você deveria ter visto a Kim Spirit Spring quando ela chegou, Shang disse de repente. Charles ficou surpreso que Shang estava falando com ele. Oh, por quê? Ela me chamou de assustadora, acrescentou Shang. Charles apenas bufou de tanto rir. Você meio que parece assustador. Shang olhou para Charles. Como eu sou assustador? Quero dizer, olhe para você, disse Charles. Você constantemente tem esse olhar em seus olhos. Olho que faz as pessoas pensarem que você tem algo desonesto planejado. Além disso,
Esse seu tapa-olho faz você parecer esquivo. Você parece um bandido ou um pirata. Shang coçou o queixo. Pode ser. É, Charles acrescentou. Shang apenas assentiu. Charles olhou para Shang por um tempo, se perguntando por que ele não sentia nenhum tipo de rejeição vindo dele. Por que de repente você está tão disposto a falar? Charles perguntou. Shang perguntou, sem entender o que Charles queria dizer. Quando nos conhecemos alguns meses atrás, você basicamente me disse para me foder, Charles disse com as sobrancelhas franzidas. Sim, porque estávamos no meio de sermos invadidos pelo seu futuro reino, disse Shang. Falar com você não era minha prioridade. Charles levantou uma sobrancelha em ceticismo. Isso é tudo? O que mais? Shang perguntou. Não é como se eu tivesse algo contra você. Eu nem te conheço. Por um tempo, Charles apenas olhou para Shang, mas seu nervosismo se acalmou. Você sente falta da Terra? Ele perguntou via transmissão de voz. Não por quê? Shang perguntou. Charles apenas suspirou. Sinto falta da Terra. Não há videogames neste mundo. Tipo, eu entendo que estou meio que vivendo em um videogame agora, mas os videogames sempre pulam a parte chata. Ninguém quer jogar o jogo em que você literalmente fica sentado em um lugar por anos, apenas pensando nas coisas. Seria ótimo se eu pudesse pular todo o processo de treinamento. É tão tedioso e chato. Então? Shang perguntou. Treinar nem sempre é divertido, mas os resultados valem a pena. Além disso, ser capaz de pular o processo pode nem ser uma coisa boa. Você precisa praticar para treinar com eficiência e, se pular, sua força de vontade pode diminuir, dificultando o treinamento no futuro. Surpreendentemente, Charles conseguiu iniciar uma conversa com Shang, o que não foi fácil. Embora Shang tenha dito que não se importava com o fato de Charles ter vindo da Terra, talvez, apenas talvez, ele realmente se importasse um pouco. Bang! Alguns minutos depois, um raio atingiu o meio do planalto e Helon saiu da pequena cratera. Ele olhou em volta e acenou com a cabeça para as pessoas presentes. Todo mundo já se conheceu? Ele perguntou. Helon recebeu um coro de respostas positivas. Bom, então o primeiro objetivo da reunião foi alcançado. Vamos começar a reunião. Os grupos se separaram e pararam em frente a Helon. Primeiro, deixe-me dar as boas-vindas a todos vocês na mansão Lightning. Agora todos vocês estão oficialmente empregados por uma das organizações mais poderosas do mundo inteiro. Poucas pessoas conseguem isso. Depois disso, Helon fez um discurso no qual explicou alguns detalhes adicionais que não estavam no contrato. Esses detalhes não eram nada cruciais, apenas algumas coisas específicas sobre como Helon estava administrando o lugar. Ele também falou um pouco sobre o que todo assistente de supervisor deve observar. Helon falou por cerca de 2 horas. Algum de vocês tem alguma sugestão? Ele perguntou depois de falar sobre como administrar tudo. Naquele momento, Fia Stormbridge, Lia Stormbridge e Gerald se entreolharam. Então, Gerald deu um passo à frente. Helon acenou com a cabeça para Gerald. Eu tenho uma sugestão. Falar. Somos todos colegas aqui, disse Helon. Os líderes atuais olharam para Gerald com interesse, enquanto Agon apenas sorriu. Agon já havia dito a eles que Gerald tinha algo grande planejado. Pan, Dane 0VL mesmo com o enfraquecimento do reino da pureza mágica em um mês, ainda será difícil aumentar a diversidade em nossos reinos, disse Gerald. Embora a guerra seja um grande agregador de crescimento, se muitas pessoas morrerem, isso impedirá o crescimento. As pessoas no quarto reino contam entre os poderosos da Área 23, mas ainda não atingiram o nível que precisamos que estejam. No entanto, como essas pessoas devem atingir esse nível quando estão sendo incineradas na linha de frente? Helon assentiu. Eu posso ver de onde você vem. Presumo que você tem uma proposta a respeito disso. Gerald olhou para Fia Stormbridge, que acenou de volta. Então, Gerald virou-se para Helon. O papel do Magic Purity Kingdom é ser antagonista.
Em muitas histórias populares, o antagonista só pode ser derrotado quando muitos campos menores dos protagonistas se unem. Helon ergueu uma sobrancelha enquanto Gerald continuava falando. Eu proponho incluir o Spirit Spring Kingdom no Thunder Kingdom, e se eles assim escolherem e aceitarem, fundir o Grande Mountain Kingdom e o Black Shadow Kingdom. Com isso, teremos 3 reinos. Temos o antagonista. Temos o protagonista trabalhando junto com todos os outros caminhos. E nós temos o campo neutro que convive com os outros caminhos, mas os usa como ferramentas. Gerald olhou para Stormbridge. Já chegamos a um acordo. Sword Golf Magic. Capítulo 533. As pessoas presentes olharam chocadas para Gerald. Tal sugestão mudaria toda a estrutura da Área 23. Impossível, Wilbur, Rei Grande Mountain, disse do lado com um bufo. Como é impossível? Gerald perguntou. Eu posso entender que o Reino Thunder e o Reino Spirit Springs são muito semelhantes e que eles poderiam fazer algo assim, mas isso nunca funcionará para o Reino Grande Mountain e o Reino Black Shadow. Os 2 reinos são inimigos há muito tempo. Gerald apenas sorriu. Então, Wilbur franziu as sobrancelhas. Isso não é algo que você pode simplesmente ignorar assim. Por que não? Gerald perguntou. Se olharmos além da inimizade entre o Reino Black Shadow e o Reino Grande Mountain, podemos ver que eles têm filosofias muito semelhantes. Os magos no Reino da Grande Montanha escravizam os bárbaros para se tornarem mais poderosos, e o Reino das Sombras Negras faz algo muito semelhante ao escravizar bestas. Ainda mais, seus 2 reinos foram feitos para trabalhar juntos. O Reino Black Shadow tem Summoners, que são apenas um caminho menos conhecido de Magic. No entanto, esses invocadores precisam de comida forte para fortalecer suas feras. E o Reino da Grande Montanha está criando toda essa comida escravizando os bárbaros. Por alguns segundos, ninguém disse nada. A ideia de criar bárbaros apenas para alimentá-los com as feras parecia aterrorizante. Você está ouvindo a si mesmo? Wilbur perguntou com os olhos estreitados. Você está sugerindo alimentar animais com humanos. TCH. Wilbur olhou para a rainha Black Shadow, que havia acabado de bufar com desdém. Eu não vejo problema, disse ela. Fazemos isso há décadas, se não séculos. Isso não tem nada a ver com você, Wilbur disse com uma voz venenosa. Isso tem muito a ver comigo, disse a rainha Black Shadow. Afinal, você acabou de dizer que alimentar animais com humanos é horrível, mas escravizá-los não é um problema. Você pelo menos ouve a si mesmo. Wilbur olhou para a rainha Black Shadow por mais algum tempo antes de se virar para Gerald. Isso não vai acontecer. O Reino da Grande Montanha não funcionará junto com o Reino das Sombras Negras. Gerald apenas olhou para Wilbur com um sorriso malicioso. Sinto muito, mas a decisão não é sua. O que você está falando? O Reino da Grande Montanha é o meu reino. Como supervisor assistente, tenho certa liberdade sobre como administrar meu reino, disse Wilbur. Não estou falando de Helon, disse Gerald. Então, ele gesticulou para Zara Clifford. É dela. Wilbur olhou para Zara Clifford com os olhos apertados. Obviamente, ele estava tentando intimidá-la. Zara Clifford olhou para King Grande Mountain com uma expressão ligeiramente intimidada. Afinal, ele tinha sido seu rei por mais de um século. Deus, o que há para se preocupar? Todos olharam para Shang, que acabara de falar. Foi muito corajoso da parte dele falar neste momento. Shang ignorou Wilbur e apenas olhou para Zara. Você não é mais seu súdito. Você é um funcionário da Lightning Manor. Você deve saber que ele não pode simplesmente sabotar seu trabalho ou matá-lo apenas por algum motivo pessoal. Diz isso no contrato. Quem permitiu que você falasse aqui? Wilbur gritou de raiva. Você é apenas mais um. Shang piscou uma vez. Então, ele olhou para Helon, que coçava o queixo pensativo. Posso falar aqui? Shang perguntou em um tom entediado. Helon olhou para Shang, acenou com a cabeça e voltou a pensar. Ele fez. Shang disse a Wilbur. Além disso, você não percebe que é literalmente a única pessoa aqui que é tão contra tudo isso?
Existem obviamente facetas úteis para esta proposta, e elas merecem deliberação em vez de uma recusa imediata. Diga-me, isso é uma coisa do ego? Chang perguntou com uma voz entediada. Coisa de ego? Wilbur repetiu como se tivesse acabado de levar uma tapa na cara e não conseguisse pensar direito. Sim, uma coisa de ego, Chang repetiu. Você basicamente criou os bárbaros, mas não pode aceitar que os guerreiros são simplesmente melhores do que os bárbaros em literalmente todos os aspectos. Sacrificar os bárbaros às feras é um golpe para o seu ego. Você não pode deixar de lado uma experiência fracassada. Silêncio. Wilbur gritou, sua voz sacudindo o planalto. Um mero guerreiro no quarto reino não pode nem começar a compreender a mente de um arquimago. Aprenda o seu lugar, escravo. Silêncio. Todos olharam para Wilbur com surpresa. Até Helon havia sido tirado de seus pensamentos. Então, algumas pessoas suspiraram. Isso explica tudo, disse Alcorão, o rei do reino da pureza mágica. Então é por isso que o reino da grande montanha está indo tão mal e porque ele estava disposto a se aliar ao meu reino. Ele realmente acredita nas coisas que tem ensinado ao seu reino, disse Alcorão com outro suspiro. Alcorão, disse Wilbur com os olhos estreitados. Isso não tem nada a ver com ego, e não acredito nessas coisas. Há simplesmente muitos problemas com a proposta. Alcorão apenas balançou a cabeça. Ninguém iria acreditar nele agora. Havia tantas palavras que ele poderia ter usado para insultar Chang, mas ele usou escravo. O problema não era a palavra em si, mas a razão pela qual ele escolheu aquela palavra específica. Os supervisores assistentes dispersaram certas ideologias em seus reinos para atingir um objetivo. No entanto, os supervisores adjuntos sabiam que essas ideologias eram mentiras criadas para fortalecer os outros caminhos. O reino de Corão odiava tudo que não fosse mágico, mas ele próprio não tinha problemas com guerreiros ou outros caminhos. Ele estava simplesmente desempenhando seu papel de antagonista. No entanto, Wilbur realmente perdeu a mentalidade de um supervisor assistente e adotou a mesma ideologia com a qual estava doutrinando seu reino. Não era assim que um supervisor assistente deveria pensar. Suas mentes e crenças tinham que ser separadas de seus reinos. Eles estavam aqui para fortalecer os diferentes caminhos, não para enfraquecê-los. Wilbur, disse Helon. Wilbur olhou com um pouco de nervosismo para Helon. Acho que você está aqui há muito tempo, disse Helon. Nesse ponto, o rosto de Wilbur empalideceu. Não se preocupe, disse Helon. Não estou confiscando seu pagamento ou suas recompensas. Tirar 150 anos de seu trabalho árduo por causa de um deslize da língua seria muito cruel. Só estou pedindo que deixe os assuntos principais para o seu sucessor de agora em diante. Apenas vá com calma no próximo mês. Não faça nada estúpido e simplesmente espere o fim do seu turno. Wilbur rangeu os dentes. Então, ele olhou para Chang com os olhos estreitados. Ele foi o culpado. Wilbur, Helon disse com uma voz ameaçadora. Eu vi aquele olhar. Chang é empregado da Lightning Manor assim como você. Eu posso perdoar um lapso de língua, mas se eu vir você tentando sabotar as coisas sabendo que não deveria fazer isso, ser dispensado e ter sua recompensa confiscada será a menor de suas preocupações. Fui claro? Helon perguntou com uma voz severa. Wilbur fechou os olhos e respirou fundo. Sim, ele disse, tentando soar calmo. Bom. Agora, acho melhor você sair mais cedo da reunião, acrescentou Helon. Pandn0vel.com Claro, Wilbur disse com uma voz irritada. Xing. Um portal apareceu e Wilbur passou por ele sem dizer nada. Então, Helon olhou para Gerald. Agora, para sua proposta. Sword Golf Magic. Capítulo 534 Acho que sua proposta tem mérito, disse Helon. Se as pessoas estão sob muita pressão, elas não têm espaço ou tempo para realizar seu potencial. No entanto, embora eu permita que vocês dois combinem suas duas áreas, todas as partes envolvidas na fusão devem concordar. Como supervisores assistentes, todos vocês ainda têm uma certa liberdade sobre como administrar suas áreas,
explicou Helon. Gerald olhou para Fia, e Fia apenas se virou para Helon. Já concordamos, disse Fia Stormbridge. Ainda temos que resolver os detalhes, mas alguns dias após a saída dos antigos supervisores assistentes, prosseguiremos com a fusão. Helon assentiu. Eu sugeriria desistir da terra atual do Spirit Spring Kingdom. Ambos os seus reinos são bastante fracos, e não acho que você tenha defesas para defender uma fronteira tão longa. Esse era o plano, respondeu Fia. Ótimo, disse Helon. Então, ele se virou para Yoradaxki e Zara Cliffer. Se você quer se fundir ou não, depende de você. Não estou pedindo que você tome uma decisão agora, mas gostaria de uma resposta nas próximas 2 semanas, se você quiser seguir em frente ou não. Zara Cliffer e Yoradaxki se entreolharam. Eles não tinham certeza se deveriam. Afinal, o reino da Grande Montanha e o reino das Sombras Negras já estavam em guerra há mais de um século. Quase todas as pessoas vivas nasceram durante a guerra e parecia algo que nunca iria parar. Alguma outra sugestão? Helon perguntou. Ninguém respondeu. Bom, então a reunião está encerrada. Bang. Helon se transformou em um raio e voou para longe. A maioria das pessoas permaneceu ali, sem saber como tudo isso aconteceria. Ei, vocês dois. Zara e Ora olharam para Charles, que apenas sorriu para eles. Não sou um cara tão legal quanto o velho, disse ele. Se eu tiver que interpretar o antagonista, serei um verdadeiro antagonista. Isso significa não escravizar outros caminhos, disse ele enquanto olhava para Zara. É melhor você aumentar seu poder logo, ou perderá seu emprego logo após iniciá-lo. Zara estreitou os olhos com a ameaça. No entanto, ela também sabia que tudo isso era apenas parte do trabalho e que Charles estava apenas fazendo o que deveria estar fazendo. O reino mágico da pureza era o antagonista, e Charles agiria como tal. Então, Charles olhou para Gerald e piscou para ele antes de invocar seu portal e sair. Gerald estava um pouco confuso com Charles. Na última vez, Charles atacou Gerald e, depois disso, ele foi rudemente repreendido por Shang. Porque Charles o estava ajudando de repente. Agon voltou para Gerald e Shang com um sorriso malicioso. Muito bem, vocês dois. Eu odeio ver aquele idiota e sua atitude constante dizendo que ele é bom demais para tudo. Agon obviamente se referia ao Elbur. Depois de vê-lo, não estou surpreso que o reino da Grande Montanha seja um show de merda, disse Shang. Agon riu enquanto Gerald olhava para Shang com surpresa. Show de merda. Nunca ouvi essa palavra antes. Shang piscou uma vez. Conversar com Charles me lembrou da Terra. Não acho que show de merda seja uma palavra real neste mundo. Acho que você pode adivinhar o significado, disse Shang. Gerald assentiu com uma leve risada. Depois disso, os três voltaram para o castelo de Agon. Qual é o plano? Gerald perguntou. A respeito de... Perguntou Agon. Quando você vai sair? Elaborou Gerald. Oh, isso, Agon disse enquanto caminhava até seu trono. Depois de ser encurralada, a rainha do reino das sombras negras lançará um ataque contra o rei do reino da grande montanha. Enquanto os dois estão lutando, o rei do reino da pureza mágica se envolverá. O rei do reino Skitunder e a rainha do reino da primavera do espírito vê uma chance de finalmente derrubar o rei do reino da pureza mágica depois que ele deixa todos os seus poderosos magos para trás para ajudar o rei do reino da grande montanha e atacar. Acontece uma grande batalha e lançarei um feitiço que drenará toda a minha mana e matará todos os outros líderes. Zara Cliffer vai aproveitar esse momento e me matar quando eu estiver sem mana. É assim que as coisas vão acontecer para o público em geral. Na verdade, o supervisor fará um círculo mágico de ilusão. Ainda lutaremos abertamente, mas no momento em que eu lançar meu último feitiço, o círculo mágico será ativado. Na verdade, o feitiço não me custou toda a minha mana, apenas metade. Eu vou errar intencionalmente, e todos nós voamos até que não possamos mais ser vistos do chão. Então, simplesmente voaremos para longe da área 23 enquanto todos pensam que morremos. Gerald assentiu. E quanto aos anéis espaciais?
Vamos agir como se os tivéssemos destruído e a maior parte de seu conteúdo enquanto espalhamos algumas coisas aleatórias pela terra abaixo de nós, explicou Agon. Parece bom, disse Gerald. Shang apenas olhou para Agon. Quando ele viu Agon pela primeira vez, Shang ficou impressionado com seu poder. Agora, Agon era alguém familiar para Shang. E logo Agon partiria, deixando Gerald no comando do reino. Muitos anos atrás, Gerald disse a Shang que seu sonho era ser rei, e agora esse sonho estava prestes a se tornar realidade. Então, adeus, Agon, disse Shang. Vou começar a treinar em breve e não acho que nos veremos novamente. Agon apenas sorriu. Sua disciplina em relação ao treinamento é o que o tornou tão poderoso em tão pouco tempo. Com base em como você estava lutando, posso dizer que você compreendeu 4 caminhos diferentes antes de chegar ao estágio do caminho verdadeiro. Para os magos, isso equivaleria a compreender 4 conceitos diferentes antes de se tornar um alto mago. Não tenho certeza de como o mundo reagirá ao seu verdadeiro poder. Talvez eles tentem ajudá-lo a se tornar ainda mais poderoso, ou podem temer seu potencial. Cuidado com quem você mostra seu poder. Assim como sua afinidade, disse Agon. Toda organização poderosa está procurando pelo filho da calamidade. As entranhas de Shang tremeram. Ele sabia que Agon conhecia parte de sua afinidade, mas Shang não imaginava que Agon soubesse que ele era o filho da calamidade. Shang tinha visto o termo no livro que Lucius havia deixado para trás e pensou que esse termo era um segredo. Aparentemente, não era um grande segredo. Por que você está me ajudando? Shang perguntou. Eu nasci no reino da grande montanha como um bárbaro, e eles me negaram a oportunidade de me tornar mais poderoso, disse Agon. Todo mundo merece uma chance de poder, inclusive você. Shang respirou fundo. Obrigado, Agon. Isto significa muito para mim. Agon assentiu com um sorriso malicioso. Agora, vá treinar. Eu quero ouvir de você quando você for o primeiro guerreiro a alcançar o 5º reino. Shang também assentiu. Foi um prazer conhecê-lo, Agon. Agon apenas assentiu novamente. Então, Shang deixou o castelo e voou em direção às cavernas. Enquanto isso, Gerald olhou para Agon. Filho da calamidade? Ele perguntou. Oh! Tive a impressão de que você sabia, disse Agon. Eu conheço Shang's Affinity, mas não sei sobre essa coisa de Shield of Calamity. Interessante, Agon disse com um sorriso malicioso. Sword Golf Magic. Capítulo 535. Shang voltou para as cavernas para continuar seu treinamento. No momento, ele não precisava lutar contra ninguém e precisava de um lugar isolado, longe de qualquer perigo significativo. Claro, as cavernas eram perigosas, pois havia bestas e beasts do Truipat Stage, mas desde que Shang não fosse muito fundo nas cavernas, ele não encontraria nenhuma dessas bestas. Além disso, uma vez que todos os guerreiros Truipat Stage e Magias estavam na linha de frente, Shang também não encontraria outro humano aqui. Por fim, ele queria manter seu treinamento em segredo. Se as pessoas de alguma forma percebessem que Shang estava adulterando seus caminhos de mana, alguém que pudesse querer matá-lo poderia tirar vantagem desse momento. No entanto, a coisa com seus caminhos de mana só se tornaria um problema mais tarde. Por enquanto, Shang decidiu se concentrar em seu desempenho em relação a seus ataques. Antes de tocar seus caminhos de mana, ele queria que todos os seus ataques fossem perfeitos. Afinal, e se o uso correto do ataque exigir um uso de mana diferente do uso incorreto? Shang queria aperfeiçoar seus ataques. Ele queria promover seu estilo de luta autocriado até que fosse exatamente como ele queria que fosse. Então, ele adaptaria seu corpo ao seu estilo de luta. Meu caminho evolui e muda constantemente. Os caminhos de mana foram criados há mais de 3 anos e ganhei muita experiência desde então. Já lutei contra tantas feras e guerreiros, o que me deu muitas oportunidades de ver as fraquezas do meu estilo de luta. Shang olhou para sua mão direita. Para outros guerreiros, seu caminho é definido no momento em que você atinge o estágio caminho verdadeiro. Depois disso,
Você deve permanecer perfeitamente dentro de seus limites e aprofundá-los seguindo as diretrizes que eles mesmos estabeleceram quando atingiram o estágio do caminho verdadeiro. Ainda assim, as pessoas crescem e ganham mais experiências. Algo que considero perfeito hoje pode conter vários defeitos que só notarei décadas depois. Então o que? Devo trilhar este caminho defeituoso até o fim, sabendo de todas as suas fraquezas e não sendo capaz de corrigi-las. Não, obrigado, Chang pensou com desdém. Não, continuarei a mudar os limites que estabeleci no passado e os adaptarei ao meu eu futuro. Muitas pessoas provavelmente seriam contra fazer isso. Afinal, os caminhos de mana foram essencialmente criados pelo mundo. Eu nunca decidi que tipo de caminhos de mana eu criaria. Eles simplesmente apareceram magicamente quando cheguei ao próximo reino. Eu sei melhor do que o mundo que me torna poderoso. Shang estreitou o olho direito. Sim, eu faço. Então, Shang olhou para cima. O Deus criou este mundo, e ele estabeleceu todas as regras que permitem que inúmeros caminhos alcancem o poder supremo. Mas mesmo isso pode ter falhas. Talvez não seja capaz de construir algo melhor agora, mas, eventualmente, terei ganho experiência suficiente para criar algo que pertence apenas a mim. Meu próprio caminho. Um caminho que ninguém mais no mundo pode seguir. Shang sorriu. E não é exatamente isso que você quer, meu Deus. Shang pensou. Ninguém respondeu aos pensamentos de Shang. Vamos começar, Shang disse a Suor enquanto preparava. Suor não respondeu, mas Shang sabia que estava pronto. Então, Shang comeu os tesouros que precisava para treinar em seu grande estilo de espada. Sim, ele começaria com seu grande estilo de espada primeiro. Shang sabia que esta sessão de treinamento levaria muito tempo. Afinal, havia inúmeras maneiras de brandir uma espada, e ele precisaria aperfeiçoar cada uma delas. Cada balanço precisava que o corpo se movesse de maneira diferente e também precisava de quantidades muito diferentes de mana e maneiras de se mover. Shang precisava executar perfeitamente cada golpe possível a qualquer momento. Ele precisaria essencialmente se tornar uma máquina precisa. Ele precisava programar seu corpo, mana e mente para realizar cada tarefa perfeitamente toda vez que fosse realizada. O caminho a seguir foi brutal. Guerreiros podiam brandir suas espadas por dias seguidos. Alguns deles podem até fazer isso por semanas. Mas, eventualmente, a monotonia do treinamento se instalaria. Eles iriam sair. Conheça seus filhos. Conheça seu parceiro. Conheça seus amigos. Ganhar dinheiro. Faça o trabalho deles. Pan, DN menor 0, maior V, e depois voltavam a treinar e tudo se repetia. Outro componente era o medo de arriscar a vida. A maioria das pessoas queria se tornar poderosa para não precisar arriscar suas vidas. Todos queriam viver, e seu poder deveria ajudá-los a viver. Então, por que eles iriam querer arriscar suas vidas lutando contra uma fera poderosa ou um mago poderoso apenas para treinar? Isso era colocar a carroça na frente dos bois. No entanto, Shang estava disposto a fazer exatamente isso. Para Shang, a sobrevivência não veio primeiro, mas o poder. Se Shang não pudesse se tornar poderoso, que propósito havia na vida? Viver uma vida sem ser capaz de se tornar mais poderoso parecia levar uma existência pior que a morte para ele. Se seu objetivo era se tornar o mais poderoso, ele precisava ser aquele que mais trabalhava e se sacrificava. E ele faria exatamente isso. Conforme Shang continuou balançando, sua mente ficou cada vez mais fria. As pessoas normalmente não notavam o véu distraído e nublado que as emoções lançavam sobre elas, uma vez que as emoções estavam constantemente presentes. Shang alcançou um estado sem emoção, mas não foi devido a alguns pensamentos ou realizações. Este foi simplesmente o efeito do Sideate Cristal que Shang ingeriu. O Sideate Cristal influenciou a mente de Shang com fria apatia e ódio por um oponente, e agora, Shang era seu próprio oponente. Toda sua mente focada em nada além de superar seu eu anterior. Não havia preocupações. Não havia distrações. Shang nem pensou na sensação que sentiu ao se despedir de alguém,
sabendo que nunca mais os veria. Apenas a versão atual de Shang estava em sua mente e ele queria vencê-lo. Ele precisava ficar mais poderoso. Shang continuou balançando sua espada profundamente no subsolo. E mais uma vez, o mundo acima dele se moveu no tempo sem ele. O mundo estava mudando sem a presença ou influência de Shang. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.